Van era um funcionário de escritório chato pra caramba, que vivia no trabalho e só ia pra casa dormir. Mas um dia, ele acorda como um menino de 2 anos e se pergunta onde está. Não consegue entender por que suas mãos são tão pequenas e logo corre pelo quarto pra ver onde se encontra. Ele vai direto para a janela e fica hipnotizado pelo castelo medieval e pela cidade que vê lá fora, quando de repente sua criada Teal chega correndo, pensando que Van vai pular da janela sem paraquedas. Ela o ajuda a descer e diz que é perigoso ficar na janela. E Van lhe diz que estava apenas hipnotizado pela paisagem, então não conseguiu evitar olhar. Teal não entende como Van está falando inglês de alto nível aos 2 anos, quando deveria estar assistindo Skibidi Toilet e Fortnite Brainroll. De repente, Van se lembra de ter vagas memórias de viver naquele lugar. Ele decide fazer um rápido resumo e diz que seu nome é Vani Fértil e seu pai é o Marquês Jalpa. Ele também se recorda dos nomes de seus 3 irmãos mais velhos, e Teal pensa que esta é a segunda vinda de Newton. Logo, é hora do café da manhã, e 3 criadas cercam Van para alimentá-lo, pois ele é tão fofo, mas tão fofo. Van gosta da atenção que está recebendo, porque embora tenha o corpo de um menino de 2 anos, na verdade é um pervertido de meia idade por dentro. De repente, o pai de Van Jalpa pergunta aos filhos seus planos para o dia, e eles lhe contam sobre as matérias que vão estudar hoje. Em seguida, Jalpa volta sua atenção para Van e pergunta o que ele fará. Van responde seriamente que não sabe de nada. Então, ele começará do básico e aprenderá sobre a cultura e a história de seu país. Seus irmãos ficam chocados ao ouvi-lo falar assim, mas Jalpa começa a rir, dizendo que subestimou seu filho mais novo. Ele pensa que Van terá talento para a magia de fogo, como ele e sua falecida esposa, e diz que tem grandes esperanças para o menino. Van já sabe que existem diferentes atributos mágicos neste mundo, mas os nobres preferem os 4 elementos básicos, que incluem fogo, água, vento e terra, por terem alto poder ofensivo. Todos os outros tipos de atributos mágicos são vistos como uma desgraça, e todos os irmãos de Van possuem um dos 4 elementos. Mais tarde naquele dia, Van aprende sobre o país com Teal, e ele fica animado ao saber quantas espécies inteligentes existem em seu mundo. Teal lhe diz que eles têm a lista usual de elfos, anões e outros, mas as outras criadas lhe dizem que uma criança não entenderá tudo isso. Van diz a Teal para não dar atenção àquelas vadias ignorantes e começa a perguntar sobre ferramentas mágicas. Ela lhe fala sobre cristais e pedras mágicas que podem armazenar magia e ser usadas para fabricar ferramentas mágicas. Enquanto Van está aprendendo apenas o básico, o velho mordomo Asparta coloca uma pilha de livros à sua frente, dizendo que é necessário ver o quanto ele já sabe antes de iniciar sua educação de verdade. Van fica um pouco intimidado por aquele bigode de aparência severa, e diz a Asparta que ainda não consegue ler direito, mas que sabe um pouco de matemática. O mordomo começa com o básico do básico e pergunta quanto é 3 mais 5. E quando Van responde a pergunta sem contar nos dedos, o mordomo fica tão impressionado que decide ensiná-lo pessoalmente. Van imediatamente sabe que será um inferno, e ele está certo, pois Asparta o faz estudar do anoitecer ao amanhecer. Mas graças a isso, Van aprende a ler e a escrever em apenas algumas semanas. Depois disso, ele continua estudando muito, e quando completa 4 anos, é hora de suas aulas de esgrima começarem. Sua primeira parceira de treino é Teal, que consegue desviar como se fosse alérgica à espada de madeira de Van. Ele cai de joelhos após não conseguir acertá-la nenhuma vez, e Teal o provoca, dizendo que ela venceu. Van a persegue fazendo bico, mas então as outras criadas, com ciúmes, seguram Teal porque ela está insultando um nobre. Elas dizem a Van para puni-la por ser rude, mas ele lhes diz que está tudo bem. No entanto, as criadas são muito rígidas e insistem que Van puna Teal, então ele apenas dá um peteleco na testa dela e diz a todos que a justiça foi feita. No ano seguinte, Van se concentra no treino de espada, e aos 5 anos ele consegue vencer alunos mais velhos, porque eles são apenas crianças com padrões de ataque simples, e ele é um homem adulto com um cérebro desenvolvido. Os outros alunos ficam impressionados que Van é um gênio, mesmo quando se trata de combate, e ficam ainda mais surpresos ao vê-lo tratá-los com gentileza, mesmo vindo de um status social inferior. Depois disso, Van faz uma pausa quando Dee, o vice-comandante dos cavaleiros, chega para verificar suas mãos. Ele descobre que as mãos de Van são muito macias e não têm calos, o que o faz se perguntar como ele ficou tão bom sem prática suficiente. Van lhe diz que está muito ocupado com os estudos para treinar regularmente, e Dee revela casualmente que Asparta recebeu ordens do Marquês para tornar as aulas de Van 3 vezes mais difíceis. Isso é um grande choque para Van, mas agora ele entende por que suas aulas eram tão longas e tão árduas. Dee pergunta se ele está interessado em aprender a lutar com espadas, porque ele vai implorar ao Marquês para reduzir suas aulas, para que possa treinar e se tornar o maior espadachim do país. Van lhe diz que quer focar tanto em suas aulas quanto em suas habilidades com a espada, e Dee decide treiná-lo pessoalmente para obter os melhores resultados. Ele garante a Van que pegará leve com ele, já que é apenas uma criança, mas essa foi uma mentira maior do que tudo que qualquer político já disse. As aulas de Dee são diabolicamente difíceis, mas apesar de tudo, Van desfruta da vida após ser reencarnado. Mais um ano se passa, e agora Van, de 6 anos, é conhecido como um gênio em todo o seu território. No entanto, ele fica esgotado porque sua vida gira em torno de livros e espadas. Então, um dia, ele diz a Teal que quer sair.
Logo, ela o leva ao mercado junto com 2 cavaleiros, e Van fica emocionado ao ver diferentes tipos de lojas. Ele está curioso sobre o grande edifício atrás dele, e Tio lhe diz que é a Câmara de Comércio Alegre, uma enorme empresa com filiais por todo o país. Van percebe que aquilo é apenas o Walmart deste mundo, quando de repente ele vê um homem arrastando um garoto que parece muito sujo e espancado. O homem diz a Van para desviar o olhar porque não é um espetáculo, e seus cavaleiros se preparam para arrancar a cabeça estúpida do homem por insultar um nobre. Van os impede e pergunta ao homem por que ele está arrastando aquele garoto, e ele responde arrogantemente que vai vender seu filho como escravo, e ninguém vai impedi-lo. Esta é a notícia mais chocante para Van. Mas Tio lhe diz que pessoas pobres neste mundo frequentemente vendem seus filhos como escravos para conseguir algum dinheiro extra. Van fica realmente chocado com isso, mas antes que ele possa interferir, uma mulher bronzeada chega, e ela está muito animada para ver o filho mais novo do Marquês. Tio afirma orgulhosamente e mostra o brasão da família para a mulher bronzeada, que se apresenta como Rosalie, da Câmara de Comércio Alegre. Van imediatamente pergunta a Rosalie por quanto o garoto de cabelo azul seria vendido, e ela lhe dá uma rápida olhada, e então pergunta ao pai dele se ele tem algum atributo mágico. Ele responde que tem magia para roubar coisas, e Rosalie diz que o garoto só pode ser vendido por 3 grandes moedas de prata. Isso enfurece o velho bastardo, que começa a chutar o filho por ser tão inútil que seu preço de venda é menor que a assinatura mensal do Omnifon da Sophie Rains. Rosalie lhe diz para ser mais gentil com o filho, mas ele decide levá-lo a outra loja para conseguir um preço melhor. De repente, Van oferece comprar o garoto por 5 grandes moedas de prata, e o bastardo aceita a oferta a contragosto. Van liberta o garoto e o ajuda a se levantar. Perguntando seu nome, o menino se apresenta como Calmo, enquanto pega a mão de Van e se põe de pé. Van lhe diz que ele está livre para ir aonde quiser agora, e Tio pergunta por que ele está deixando o garoto ir embora, se acabou de comprá-lo. Van responde que só queria ajudá-lo. Ele então descobre que Calmo não tem para onde ir e decide levá-lo para a mansão. Os cavaleiros dizem a Van que ele não pode levar um garoto de origens desconhecidas para a mansão normalmente, e que precisa aceitá-lo como escravo. Sendo um cara moderno que odeia a escravidão, Van se sente ferido por essa frase. Mas, como Calmo está de acordo, ele decide seguir a ideia. Rosalie o interrompe e diz que eles precisam finalizar o contrato de escravidão antes disso, e pede para os 2 garotos segurarem suas mãos. Ela então usa um feitiço para lançar o encantamento do contrato em Calmo, criando uma tatuagem no dorso da mão dele para mostrar que agora ele serve a Van. Com isso, Van leva Calmo para a mansão, e ele logo se torna um servo talentoso e leal. Um dia, Calmo vem dizer a Van que Dee está procurando por ele, e Van lhe dá um biscoito para mentir que ele não está ali. Calmo aceita o suborno e então diz que Dee já sabe que ele está ali, mas Van lhe diz para inventar uma história se precisar. Ele então percebe que Calmo não está usando as luvas que ele comprou para ele, e Calmo declara que quer mostrar sua tatuagem para o mundo, porque é a prova de que ele serve a Van. No entanto, quando Van diz que realmente queria que ele usasse as luvas, Calmo imediatamente muda de ideia. Nesse momento, Dee bate na porta e Calmo sai para lhe dizer que Van não está ali. Dee diz que um servo acabou de vê-lo entrar, mas Calmo diz que o cara deve estar usando cogumelos pesados em plena luz do dia. Dee duvida disso porque consegue ver as migalhas de biscoito ao redor da boca de Calmo, mas ele as limpa rapidamente e diz que também deve estar usando cogumelos para imaginar coisas. Dee fica impressionado com a audácia do garoto escravo em respondê-lo para proteger seu mestre, então decide treiná-lo no lugar de Van. Mais 2 anos se passam e Van completa 8 anos, o que significa que é hora de sua cerimônia de avaliação. Todos têm grandes esperanças para ele e querem que ele se torne seu senhor, porque ele não é apenas um gênio, mas também trata a todos com gentileza. Seu pai também tem certeza de que Van terá magia do elemento fogo, como ele, mas todas as suas esperanças são substituídas por desgosto e decepção quando ele descobre que Van tem talento para magia de produção. Djalma diz que a magia de produção é considerada o pior tipo de magia para nobres, porque permite que as pessoas criem espadas e outras coisas usando matéria-prima e imaginação. No entanto, tudo isso pode ser feito mesmo sem magia, e ninguém precisa de um nobre que seja apenas um ferreiro glorificado. Djalma diz que tanto ele quanto sua falecida esposa são fortes magos de fogo, e ele não pode aceitar que o filho deles tenha a magia mais fraca. Ele saca sua espada e diz que deveria tê-la sacado naquela noite, mas ele vai corrigir seus erros agora. Van está paralisado de medo e não sabe o que fazer, mas antes que seu pai possa golpeá-lo. Seu irmão mais velho, Misha, se aproxima para defendê-lo. Sugere que eles tenham uma vila remota em seu território que ainda não está desenvolvida, e que deveriam deixar Van desenvolvê-la. Djalma pede para ele elaborar, e Misha diz que a vila sem nome tem apenas 100 residentes, e eles não têm nada a seu favor. Há monstros fortes nas montanhas ao norte, e há o domínio de outro nobre bem ao lado deles. Além disso, seu reino rival, Ielineta, fica logo depois da vila, e eles só realizam alguns exercícios de treinamento militar por lá. Djalma também concorda com o plano porque a Vila Sem Nome é um território recentemente adquirido, e eles ainda não são realmente leais à sua família, o que torna o envio de um membro da família para lá uma ótima decisão.
Ele elogia Mírcia por encontrar um uso para a desgraça de sua família e diz a Van para partir para a vila o mais rápido possível. Quando todos saem, Mírcia pede desculpas a Van por propor enviá-lo a um lugar tão difícil. Mas ele não queria que Van morresse pelas mãos do pai. Van o agradece por salvar sua vida e Mírcia promete ajudá-lo o máximo que puder para que tenha uma vida confortável na vila. Logo, Van começa a arrumar suas coisas e Tio fica furiosa com o Marquês por enviá-lo para um lugar tão distante. Mas ele lhe diz que, na verdade, está ansioso por isso, porque terá muito tempo livre lá. Enquanto sua bagagem é carregada nas carruagens, Van pensa em como seu pai não o permitiu levar nenhum cavaleiro e Mírcia teve que contratar aventureiros para guardá-lo. Além disso, ele só foi autorizado a levar Calm consigo no início. Mas graças à intervenção de seu irmão, agora Tio também está vindo com ele. De repente, Dee chega e diz a Van que ele virá junto para completar seu treinamento. Van absolutamente não quer isso e diz que seu pai proibiu os cavaleiros de irem com ele. Dee responde que não recebeu nenhuma notícia sobre isso, e ele até traz 2 de seus cavaleiros consigo. Isso não é tudo, pois Esparta também chega, dizendo a Van que ele se aposentou antecipadamente desta mansão e que irá com ele para continuar a ensiná-lo. Assim que a carruagem começa a se mover, Van se sente um pouco desapontado por não poder usar o brasão da família agora, porque seu pai quer enviá-lo secretamente. No entanto, a cidade inteira está reunida para se despedir dele, porque os cavaleiros estão carregando enormes estandartes dizendo que Van está partindo. Van entra em pânico ao ver aquilo e pergunta o que estão fazendo, e os cavaleiros lhe dizem que estão apenas seguindo as ordens de Dee, e que não podem derrubar os estandartes até que ele diga, mas ele está dormindo agora. Com isso, a cidade inteira se despede de Van, e ele promete retornar a eles algum dia. Mais tarde, Van pega um pequeno galho na mão e usa sua magia de produção para transformá-lo em uma espada, o que exigiria algum tipo de reação nuclear para transformar madeira em... Mas o que eu sei? Calm e Tio ficam impressionados com isso, e Van diz que só quer ver se há uma boa maneira de usar sua magia, que dizem ser inútil. Tio então lhe diz que eles estão perto da vila agora, e ele está animado para vê-la. Ele diz a Calm que se ele não gostar da vida na vila, pode sempre retornar à mansão. Ele está pronto para anular o contrato de escravidão e garante a Calm que ele pode servir a Misha, que o tratará bem. Calm recusa imediatamente, dizendo que já jurou servir a Van e que ficará com ele até o fim. Van fica um pouco surpreso com isso, porque soa como um pedido de casamento, algo que ele nunca teve em sua vida passada. De repente, a carruagem chacoalha e para. Van abre a janela para saber o que está acontecendo. Um cavaleiro lhe diz que há problemas à frente, porque a vila está sob ataque de alguns bandidos. Van imediatamente convoca uma reunião. E Dee lhe diz que os bandidos estão acostumados a lutar, então os aldeões não terão chance contra eles. Há cerca de 50 deles. E embora a espessa muralha de madeira esteja impedindo os bandidos de avançar, eles estão usando flechas para atacar os aldeões além dela. Dee diz a Van que eles deveriam lutar contra os bandidos, porque podem expulsá-los se todos trabalharem juntos. Mas o líder dos aventureiros, Orto, se recusa a cooperar. Ele diz que sua missão é apenas guardar Van até ele chegar à vila, e que não deixará seus homens se apressarem em uma batalha onde estão em desvantagem. Dee argumenta que os aldeões são os primeiros cidadãos que serão colocados sob o governo de Van, e que eles deveriam lutar para defendê-los. Orto lhe diz que esses ideais são dignos de um cavaleiro como ele, mas ele e seus homens são aventureiros, então a lógica dos cavaleiros não se aplica a eles. Dee não tem contra-argumento para isso, então ele pede a Orto para proteger Van enquanto ele e os cavaleiros lutam contra os bandidos. Ele sabe que pode morrer no processo e pede aos aventureiros para levarem Van e correrem de volta para a cidade se necessário. No entanto, Asparta objeta a este plano obviamente estúpido. Ele diz a todos que pode parecer um servo comum, mas que na verdade é um mago elemental, e que os ajudará a vencer a batalha. Todos acham difícil de acreditar, mas Esparta declara que criará uma muralha e os aventureiros deverão disparar ataques à distância por trás dela. Isso distrairá os bandidos e Dee e os cavaleiros os flanquearão ao mesmo tempo. Esparta pensa que, uma vez que os bandidos forem atacados por todos os lados, eles fugirão. Van pergunta se ele planeja ficar para trás e lutar, e o velho mordomo afirma, dizendo que precisa continuar atacando para fazer os bandidos se concentrarem nele. Van diz que é perigoso e que ele pode morrer, mas Esparta quer sair em um brilho de glória. Van lhe diz que ele não pode morrer em um lugar como este depois de servir fielmente sua família por décadas, e que ele também não quer que os cavaleiros morram. Ele sabe que se perder Asparta e Dee agora, falhará em desenvolver a vila sozinho, e seu pai certamente o executará por seus fracassos. É por isso que Van pensa em uma alternativa e anuncia que ele agirá como isca. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Tio imediatamente se recusa a deixar que aconteça. Ela diz que será a isca em vez disso, e Calm está pronto para tomar o lugar dela. Van responde que não quer ver ninguém próximo a ele morrer.
É por isso que ele se tornará a isca. Ele planeja cavalgar na carruagem e atacar os bandidos de frente, dando aos outros a chance de atacá-los pelos lados. Dee acha que é muito arriscado, mas Van lembra que ele treinou sob sua tutela, então não morrerá tão facilmente. E mesmo que ele morra, não pode haver um fim maior para um nobre do que morrer por seu povo. Ele saca sua espada e diz a Dee para deixar seu corpo para trás, caso ele pereça, porque não quer que o nome de sua família seja manchado por sua morte. As palavras de Van comovem Orto, que se lembra de como não estava feliz em aceitar o trabalho de guardar um filho nobre, porque pensava que todos eles eram uns idiotas arrogantes. No entanto, quando Van veio cumprimentá-lo e até o elogiou por parecer legal e durão, sua opinião mudou um pouco. Agora que ele vê Van arriscando sua vida por seu povo, ele decide não ser um covarde e anuncia que lutará com ele. Van lhe diz que isso está acima de seu salário, mas Orto responde que ele não pode ser legal e durão se deixar um garoto arriscar a vida em sua presença. Seus amigos concordam com ele e então Dee também se adianta, dizendo que não pode deixar seu senhor arriscar a vida enquanto ele ainda está vivo. Sparta concorda com ele, dizendo que terá que ensinar Van desde o início se ele pensa que arriscar a vida é uma boa estratégia. Ele imediatamente surge com um novo plano e cria uma muralha de terra em segundos, antes de dizer aos cavaleiros e aventureiros para flanquearem os bandidos de ambos os lados. Orto e seu amigo Peso Pesado correm para um lado, enquanto Dee e seus homens correm para o outro. Enquanto isso, os outros aventureiros começam a disparar flechas por trás da muralha, derrubando alguns bandidos e distraindo o resto. O líder deles ordena que ataquem as pessoas atrás da muralha primeiro, mas Dee irrompe nesse momento e derruba um monte deles de uma vez. Orto. Os aventureiros e os cavaleiros também se juntam à ação, e se isso não fosse suficiente para fazer os bandidos sujarem as calças, Dee começa a emitir uma aura ameaçadora que os faz fugir. O líder dos bandidos percebe que eles não podem vencer assim. Então ele avança em direção às muralhas para matar as pessoas atrás delas. Orto tenta alertar sua equipe, mas eles não conseguem reagir a tempo, e o aspirante a Cíclope se prepara para balançar seu machado pesado no nerd de cabelo verde. Van aparece na hora certa e provoca o líder dos bandidos para chamar sua atenção. Ele dá uma caneta no grandalhão e então corta seus joelhos por trás, fazendo-o cair no chão. Calm também se junta à luta e salta em direção ao líder dos bandidos, usando o machado dele como apoio, e desfere um golpe final devastador. Logo depois disso, todos os bandidos restantes são capturados. Com as forças de Van sem sofrer perdas, Oro fica feliz por terem alcançado o melhor resultado possível e diz que, assim que receberem o pagamento, o trabalho deles ali estará feito. Mas ele está um pouco curioso sobre Van agora. Ele vê grande potencial nele e pergunta à sua equipe se eles querem ficar e ver o que ele pode fazer desta vila sem nome. Metade deles diz que não há dinheiro suficiente na vila para eles. Mas sua equipe principal fica para trás, porque eles também viram Van em ação, e acreditam que ele não é um garoto comum. Eles querem investir nele porque têm certeza de que ele fará sucesso um dia, e então poderão resgatar todos os pontos de lealdade. Enquanto isso, o tio repreende Van por arriscar a vida e diz para ele deixá-la mergulhar no perigo da próxima vez. Justo então, Dee e outros chegam e dizem a Van que os aldeões se reuniram no portão. Ele decide entrar na vila com orgulho e esperança, mas ao ver a vila, perde um pouco de ambos, pois ela parece fraca e desolada. O chefe da vila dá as boas-vindas a Van e o agradece por salvar sua vida. E a primeira pergunta que Van faz é se a vila já foi atacada antes. O velho afirma dizendo que já foram atacados muitas vezes este ano. Van pergunta o motivo e o chefe responde que antes a vila fazia parte de outro território e cavaleiros a patrulhavam regularmente. Desde que se tornaram parte do território da família Ferteu, ninguém veio cuidar deles. Van se desculpa por isso e diz que seu pai ainda não reconhece o valor de pequenas vilas. Isso irrita os aldeões, e o velho chefe pergunta se os nobres acham que pequenas vilas não valem a pena proteger porque não pagam muitos impostos. Van diz a ele que é inútil culpar alguém, e isso deixa os aldeões ainda mais irritados. Eles dizem que um nobre nunca entenderia o que eles passam, mas Van diz que estão falando sobre o futuro da vila e a raiva deles é desnecessária aqui. Ele diz que os nobres são responsáveis pela condição da vila, mas as leis escritas pelo fundador do reino são a principal razão. Ele diz que culpar a lei não vai mudar nada, e eles precisam fazer outra coisa para proteger a vila. A primeira maneira é produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorá-los. A segunda maneira é ganhar dinheiro suficiente para contratar mercenários para se proteger, e a maneira final é trabalhar na vila e melhorá-la. Uma moradora da vila diz a ele que eles também pensaram nessa ideia, mas não tem absolutamente nada. Van diz a ela que as coisas são diferentes agora porque eles têm um novo senhor, e ele fará de tudo para defender a vila. Bem, os aldeões não confiam nele porque ele é uma criança, mas quando Aspata e Bea se apresentam como o ex-mordomo-chefe e a vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros, os aldeões de repente ficam confiantes de que sua vila está em boas mãos. O chefe pergunta a Van se ele tem magia elemental poderosa, e ele imediatamente deixa claro que o melhor que pode fazer é magia de produção. Então eles não devem esperar força de combate dele.
Os aldeões começam a resmungar abertamente, e o ego de Van é atingido. Justo então, um aldeão pergunta o que eles devem fazer sobre os impostos, porque atualmente acham difícil pagar 30% de sua renda. Van decide reduzir para 10% até que a vila esteja estável, e todos os aldeões já começam a gostar dele. Em seguida, Van diz que eles precisam trabalhar nas defesas da vila, e pergunta a Esparta se a parede de terra que ele cria é duradoura. O mordomo responde que ela dura apenas por um curto período antes que a mana se esgote, e então se torna apenas uma pilha de terra. Van decide construir uma parede resistente mais tarde, mas pede a Esparta para criar uma com magia enquanto isso. O velho mordomo imediatamente cria uma enorme parede ao redor de toda a vila, e todos ficam boquiabertos ao ver aquilo. Depois disso, Van diz que eles precisam de armadilhas e fossos para atrasar quaisquer bandidos e pede para ele deixar isso com ele. Van então se vira para os aldeões, dizendo que eles precisam trabalhar juntos para reconstruir a vila, porque assim torná-la um lugar de sucesso não será um sonho distante. Depois disso, Van vai para a floresta para testar sua magia de produção completamente. Ele pega um pequeno tronco de madeira e usa sua magia para sentir cada centímetro dele. Ele então divide a madeira em fios muito finos e os tece em um padrão forte, criando um cubo de orgulho sólido. Tio e Calm perguntam o que é, e Van diz a eles que é um cubo de nanomaterial que é realmente forte. Ele cria vários deles e logo Orto e seus amigos passam por ali. Eles ficam curiosos sobre os cubos RGB e Orto pergunta se pode tentar cortar um. Ele joga um bloco no ar e então o atinge com toda a força, mas o bloco acerta uma árvore próxima, e não há um único arranhão nele. Orto está incrédulo porque seu golpe poderia cortar pedra, mas o cubo de nanomaterial ainda está intacto. Depois disso, Van começa a experimentar mais com sua magia, e continua criando armas e outras coisas até o sol começar a se pôr. Tio pergunta se ele não está cansado porque a magia de produção consome muita mana, mas Van se sente completamente bem. Ele se pergunta quanta mana tem e casualmente cria uma katana de madeira, porque quem se importa com ciência e conservação de energia e matéria quando se tem magia? Os olhos de Calm começam a brilhar ao ver um novo tipo de espada. Então Van apresenteia a ele, e então Tio também começa a observá-lo com olhos suplicantes. Van dá a ela um machado, e Tio não fica nada feliz porque ele tem um design de caveira assustador que não combina com sua vibe fofa. Mais tarde naquela noite, enquanto Tio e Calm dormem, Van senta-se em frente à fogueira. Incapaz de descansar, ele se sente cansado depois de viajar e lutar, e também sujo porque não toma banho há dias. Ele pensa que seus servos agem bem, mas eles também devem estar cansados, e ele precisa conseguir algumas instalações básicas antes de trabalhar na vila. Então, no dia seguinte, Van começa a empilhar nanocubos em um espaço aberto para criar uma casa com eles. Os aldeões se reúnem para ver o que ele está fazendo, e nem mesmo Van tem certeza se pode criar algo tão grande. No entanto, ele se concentra nos detalhes e nas etapas para construir uma casa. Primeiro, ele ergue pilares firmes que suportarão o peso do teto e depois constrói paredes ao redor deles. Em seguida, ele constrói mais cômodos com portas e janelas, e depois adiciona o telhado para completar o edifício. Com isso, sua casa fica completa em um instante e ninguém consegue acreditar que Van construiu uma mansão inteira em questão de segundos. Mas ele está feliz por agora ter uma casa para morar confortavelmente. A vila inteira e os amigos de Van continuam olhando para a mansão com a boca aberta, e Tio diz que sua magia de produção é mais adequada para governar um território em comparação com a magia elemental. Van age com humildade, dizendo que a magia ofensiva ainda é melhor no geral porque permite proteger seu povo. Ele sente que as pessoas se sentem melhor sob um nobre que pode lançar bolas de fogo em comparação com um trabalhador da construção glorificado. Tio e Calm discordam dele e dizem que prefeririam viver na cidade dele do que na do pai dele, mas Van acha que eles são apenas tendenciosos em relação a ele. Mas Esparta acredita que eles estão certos. Ele diz a Van que em tempos de guerra, as pessoas podem preferir viver sob nobres com forte poder de ataque, mas em tempos de paz, sua habilidade é a melhor para o desenvolvimento deles. Dee, Orto e outros também compartilham o mesmo sentimento, e dizem a Van como é inacreditável que ele tenha criado uma casa mais rápido do que o Usain Bolt corre 100 metros. Van diz a eles que se trouxerem madeira, ele pode construir casas para eles também. E tanto Dee quanto Orto ficam animados para coletar madeira e ter suas casas feitas primeiro. Bem, eles não são os únicos que querem uma casa nova, e o chefe da vila pergunta timidamente a Van se eles trouxerem madeira, ele pode construir casas para eles também. Os aldeões começam a dizer a ele como suas casas estão quebradas e não valem a pena morar, e Van percebe que será realmente exaustivo renovar todas elas. No entanto, ele não quer decepcionar seu povo, e é verdade que suas casas estão prestes a desmoronar a qualquer momento. Ele concorda em construir casas para eles, se eles trouxerem madeira para isso, e todos ficam muito felizes ao ouvir isso. Logo depois disso, Van cria um bloco residencial inteiro de uma vez, e as pessoas ainda estão maravilhadas com suas habilidades. Eles dizem que uma coisa é ter uma enorme reserva de mana, mas Van também sabe como planejar um layout adequado para um assentamento. Van começa a exibir seu conhecimento sobre arquitetura e design, e diz que usou layout em grade, no qual cada unidade é composta por 4 casas com ruas largas conectando-as. Por enquanto, ele fez todas as casas uniformes para que não haja brigas, mas ele planeja renová-las eventualmente assim que tiverem matéria-prima mais resistente para usar.
Os aldeões ficam extremamente gratos e oferecem o pouco que tem de colheitas a Van como presente. Depois disso, Van cria uma casa de banho pública ao lado de sua mansão porque ele quer tomar banho diariamente, mas os aldeões também ficam curiosos sobre isso. Tio e a maga de cabelo verde Pluriel dizem a Van para tomar banho com elas e ele surta ao ouvir isso e as lembra que já é um homem adulto. As garotas tomam banho primeiro, e Pluriel diz que Van é diferente de qualquer outro nobre que ela conheceu, e ele é realmente gentil e sábio. Tio imediatamente começa a tagarelar sobre como seu mestre é incrível, e assim que ela termina de contar tudo isso à sua nova amiga, é a vez do garoto tomar banho. Van e Calma entram primeiro, e Van percebe que Calma está ganhando músculos depois de treinar regularmente com Dee. Falando no diabo, Dee e os cavaleiros chegam à casa de banho naquele momento, e então o idiota musculoso começa a balançar sua espada pesada no banho público. Depois do banho, Van vai descansar em seu quarto e se joga na cama, pensando que finalmente pode descansar depois de um dia exaustivo. Na manhã seguinte, ele acorda e descobre que os cavaleiros cavaram uma trincheira ao redor da vila para protegê-la de invasores, e Van diz que eles precisam enchê-la com água para melhores resultados. Eles também precisam de água para beber, para a agricultura e para o banho público. Então Van decide que a próxima prioridade será garantir uma fonte estável de água. Ele imediatamente explora um corpo d'água próximo, e então Asparta cria um pequeno canal naquela direção. Dee e os outros garotos começam a alargar e alongar o canal. E Van o segue usando sua magia para estabilizar as paredes e o fundo do canal para torná-los à prova de vazamentos. Ele percebe que Dee está se divertindo muito cavando o solo duro, e Asparta diz que ele é bastante ativo para um homem na casa dos 40. Calma e os cavaleiros também estão se esforçando muito, e Van pensa que levará pelo menos uma semana para o canal ser concluído. No entanto, ele está determinado a garantir água para a vila, porque uma vez que eles tenham todas as instalações básicas, os comerciantes começarão a visitá-los, e ele poderá melhorar o padrão de vida de todos. Bem, Van parece ter superestimado o entusiasmo de seus trabalhadores, e já no final do dia, eles estão na metade do caminho para a vila. Van diz que é o suficiente e manda eles pararem, e Dee pergunta qual é o problema, porque ele pode continuar. Van diz a ele que nem todo mundo tem a energia de um Big D como ele, e Calm e os outros estão tremendo como o brinquedo favorito da mãe deles. Dee percebe que nem todo mundo é construído como ele, então ele concorda em fazer uma pausa pelo dia. Embora ele ainda tenha energia suficiente para terminar o canal sozinho, o canal é terminado no dia seguinte, e todos os envolvidos se reúnem no rio para testemunhar sua inauguração. Van diz a Asparta para abrir o portão, e ele quebra uma rolha de pedra para deixar a água fluir para o túnel. Todos aplaudem ao ver a água fluir constantemente no canal que criaram, e os aldeões ficam espantados ao ver tanta água de uma vez. Logo, a água enche as trincheiras ao redor da vila, mas Van teme que isso possa levar a inundações quando as chuvas começarem. Ele decide cavar um lago atrás da vila para que possam evitar isso, e Esparta diz que também servirá como reservatório para o tempo seco. Logo depois disso, Van e seus amigos constroem um lago atrás da vila, e a vila inteira se reúne lá para vê-lo. Eles não conseguem controlar a felicidade ao vê-lo, e o chefe da vila agradece a Van porque agora eles não terão que caminhar por uma milha para conseguir água para suas famílias. Alguns dias depois, Van reforça a muralha da vila adicionando pedaços de pedra na lama, e depois transformando-os em concreto com sua magia de produção. Todos têm certeza de que com uma muralha tão resistente, nem importará se os bandidos os atacarem. Mas Van não está satisfeito. Ele decide tornar suas defesas ainda mais fortes, instalando balistas no topo da muralha e colocando escudos na frente delas para que possam atacar os inimigos enquanto permanecem seguros de seus ataques à distância. Van diz que são apenas coisas básicas, mas todos discordam dele porque elas parecem realmente legais e impressionantes. Eles acham que ninguém ousará mexer com a vila deles agora. E Esparta diz que é errado chamar este lugar de vila porque já está começando a aparecer uma fortaleza. Dee diz que se Jalpa soubesse que Van era capaz disso, ele nunca o teria mandado embora e até o teria feito seu sucessor imediatamente. Esparta discorda, dizendo que Jalpa dá muito mais importância às habilidades de combate, e ele nunca teria apreciado o talento de Van completamente. Dee argumenta que Van tem força de combate mais do que suficiente, e ele é provavelmente mais forte do que qualquer um por aí. Esparta rebate que o poder de Van é ótimo para proteger as pessoas, mas ele não pode conquistar outros territórios. Dee leva isso como um insulto pessoal e diz que a guerra é mais do que apenas soldados chocando espadas uns com os outros. Vendo que os dois homens estavam ficando mais sérios do que deveriam, Van pede para eles pararem. Ele diz que discutir sobre talento e seu uso não lhes fará bem, e eles precisam se esforçar ao máximo para viver uma vida melhor com o que têm. Dee começa a rir ao perceber seu erro, e ele concorda com Van, dizendo que ele se tornará um grande governante, não importa para onde seja enviado. Ele diz com confiança que um dia ele pode até ter um domínio que rivalize com o de seu pai. Mas Van está mais interessado no café da manhã porque está com muita fome. Ele aproveita o café da manhã. Tio o prepara para ele. E ela fica feliz que ele goste. Como eles estão um pouco com poucos ingredientes, Van percebe que é algo preocupante, e Asparta diz a ele que melhorar a defesa da vila é uma boa ideia, mas eles também precisam se preocupar com sua renda.
Eles não têm nenhuma conexão, exceto os comerciantes que vêm aqui uma vez por mês. Van responde que ele pode cuidar de móveis e talheres, e os aldeões produzem vegetais suficientes para se sustentar, então eles podem se virar muito bem. Sparta limpa o pedaço de omelete do bigode, enquanto diz a Van que eles não têm temperos aqui, e também não têm os ingredientes para as sobremesas assadas que Van tanto ama. Van fica chocado ao ouvir isso, e imediatamente se vira para Teal, parecendo que ela o traiu. Ele decide montar uma indústria especial que trará à vila todo o dinheiro de que precisa. Ele pede à sua equipe para lhe dar algumas ideias imediatamente, e Calm sugere que eles podem vender os nanocubos porque são um material revolucionário. Van recusa essa ideia imediatamente porque só ele pode usá-los. Em seguida, Teal diz que eles podem caçar monstros para obter materiais, mas Van também rejeita essa ideia porque apenas os aventureiros e os cavaleiros podem fazer isso. Sparta acha que é difícil encontrar algo especial nesta vila, então Van decide pensar muito sobre isso. Mais tarde naquele dia, ele encontra o gordo do grupo de Orto que diz que seus servos parecem amá-lo muito, porque quando ele pediu para mostrarem o que suas armas podiam fazer, eles se recusaram a deixar as armas serem arruinadas usando-as. Ele está desapontado com os dois, e diz que as armas são feitas para serem usadas, e se eles as mantiverem guardadas, elas não os ajudarão quando chegar a hora. Van os encoraja a usar suas armas, e o aventureiro horizontalmente dotado tira um escudo feito de couro de orc. Ele afirma que é realmente resistente e pode medir o poder de suas armas e os encoraja a atacá-lo. Calm relutantemente concorda em fazê-lo e gentilmente toca o escudo com sua katana. O Sr. Plus Size pede para ele colocar mais força porque aquilo nem conta como um ataque. Mas no momento seguinte, ele percebe uma parte de seu escudo caindo no chão. Ele não consegue acreditar que o escudo que acabou de fazer está destruído agora. E além disso, Van diz a ele que a espada parece metal, mas é feita apenas de madeira. Isso faz o gordo chorar muito, mas Van conserta seu escudo com sua magia instantaneamente. Justo então, Orto chega lá, e ele pergunta a Van se ele quer comprar alguns minérios valiosos deles. Van fica espantado ao vê-lo carregar um carrinho cheio de minerais raros, e Orto explica que as montanhas perto da vila estão cheias de minérios e minerais, e eles nem precisam ir longe para obtê-los. Ele tem um pouco de minério de ferro, cobre e prata, e também um pouco de ouro. No entanto, o achado mais valioso é o minério de mitril, e Van fica louco ao vê-lo. Ele se pergunta por que ninguém mais havia descoberto os recursos nas montanhas antes, e Orto diz que este lugar é simplesmente muito longe e inconveniente para alguém se dar ao trabalho de procurar. Depois disso, Van decide trabalhar no minério de ferro e também o transforma em um nanocubo. O gordo fica animado ao vê-lo e pergunta a Van se ele pode fazer espadas com aquilo. Van ainda se sente mal pelo escudo dele, então ele concorda em fazer um para ele, e o gordo pede para ele fazer uma espada curta e uma espada longa. Van trabalha na espada curta primeiro, imaginando cuidadosamente todos os detalhes para torná-la durável, afiada e também bonita. O gordo fica encantado ao ver a espada, e o resto dos aventureiros o cercam para dar uma olhada mais de perto, enquanto Van cria uma espada longa com o mesmo design. Isso faz os aventureiros ficarem loucos, e eles perguntam a Van se ele pode fazer espadas para eles também. Ele decide fazer uma para cada um porque eles trouxeram os minérios, e então Pluriel diz a ele que as espadas parecem que podem ser vendidas por muito dinheiro. Van pensa que se ele puder fazer espadas de mitril, elas podem ser vendidas por ainda mais quando Sparta chega à cena. Ele verifica o minério de mitril e diz que é muito raro de encontrar. Mas se o aventureiro o encontrou na floresta antes mesmo de entrar na montanha, isso só pode significar que há uma masmorra por perto. Ele diz que se uma masmorra for descoberta aqui, a vila de repente ganhará destaque, e milhares de pessoas virão aqui todos os dias para explorar a masmorra. Embora seja um grande impulso para a economia deles, Van sabe que eles não estão em condições de sustentar tantas pessoas. Além disso, ele teme que eles sejam atacados pelo país rival e até mesmo pelos nobres vizinhos por causa da masmorra. Pluriel diz que se uma masmorra for encontrada, o pai de Van enviará imediatamente os cavaleiros para protegê-la. Van responde que seu pai praticamente o deserdou. Então ele será enviado para outro lugar se esta vila se tornar importante. Pluriel agora entende que Van quer desenvolver mais a vila e torná-la seu território permanente antes de descobrir a masmorra e reportá-la. Orto diz que eles tentarão não ir para a região onde a masmorra pode estar. Seus amigos também concordam, e Van os agradece por manterem segredo, mesmo que eles lucrassem mais sendo os primeiros a descobrir a masmorra. Logo depois disso, Van renova a vila mais uma vez com materiais de melhor qualidade e Teal está preocupada que ele esteja se sobrecarregando. Justo então, um aldeão vem correndo e grita que um bando de monstros lagarto blindados está se aproximando da vila. Van imediatamente ordena que todos entrem nas muralhas e então tranca o portão. Os aldeões estão aterrorizados com os monstros, mas Van pede para eles lutarem ao lado dele porque juntos eles podem derrotar qualquer obstáculo em seu caminho. Os aldeões, motivados pelo discurso inspirador de Van, juram lutar até o último suspiro para proteger a aldeia. Van os instrui a irem imediatamente para a muralha e se posicionarem atrás das balistas. Calm o informa que Orto e seu grupo saíram para caçar, então precisam de alguém para assumir o comando da situação. Van decide subir com o resto dos cidadãos. No entanto, Teal o segura pelo braço, com lágrimas nos olhos, e Van, embora não seja um simp,
não quer machucá-la. Ele pede a Dee que suba e lhe transmita a situação em tempo real. Enquanto ele permanece no chão, dando ordens, Dee aceita e corre para a muralha, e a cena à sua frente o deixa completamente atordoado. Ele relata que cerca de 40 lagartos blindados estão vindo em direção a eles, com aproximadamente 8 metros de altura, o que equivale a 3 elefantes um sobre o ombro do outro, em unidades de medida americanas. Dee começa a entrar em pânico ao ver isso, pois até um grupo de cavaleiros veteranos tem dificuldade em derrubar um único lagarto blindado, e agora eles têm apenas um punhado de combatentes treinados. Van o comanda a carregar as flechas de ferro nas balistas gigantes e ele imediatamente avança para fazê-lo. Seus cavaleiros o informam que armas normais não funcionam contra as escamas resistentes dos lagartos blindados, e Dee também sabe disso. Ele afirma que até agora venceu todas as batalhas que travou, mas desta vez ele quer seguir sua intuição e deixar Van assumir o comando. Ele ordena que todos carreguem suas balistas e em seguida comanda o disparo. As flechas desaparecem assim que atingem os lagartos, e leva um momento para Dee perceber que há um enorme buraco onde quer que as flechas acertem. Os lagartos blindados atingidos caem no chão após alguns segundos de inércia empurrando seus corpos para frente, e logo na primeira salva, os aldeões derrubam 10 deles. Dee fica impressionado com a qualidade das armas feitas por Van, e também com os aldeões que, por alguma razão, conseguem mirar melhor que meus colegas de equipe no Call of Duty em partidas ranqueadas. Ele diz a todos para se prepararem para a segunda rodada, e os cavaleiros o informam que só resta uma flecha de ferro para cada balista. Dee os instrui a carregar e atirar mesmo assim, e eles conseguem derrubar mais lagartos blindados. No entanto, metade dos lagartos ainda restam, e eles estão sem munição. Dee transmite a mensagem a Van, que começa a pensar em uma solução para o problema, quando ele de repente se lembra que a espada de madeira de Calm conseguiu cortar o escudo de alta especificação de Fett. Ele pensa que isso pode funcionar contra os lagartos blindados também, e diz a Dee para usar as flechas de madeira. Os cavaleiros acham isso uma completa estupidez, pois a madeira não vai perfurar a pele do lagarto, que é dura como aço. Dee manda que calem a boca, pois Van já provou sua capacidade várias vezes, e ele vai confiar no que ele diz. Ele ordena aos aldeões que carreguem as flechas de madeira e atirem, e até as flechas de madeira conseguem perfurar os lagartos mesmo que fiquem presas no meio do caminho. Felizmente, isso é suficiente para atingir seus órgãos vitais e matá-los imediatamente, e agora Dee sabe que ninguém pode vencê-los. Ele diz aos aldeões para carregarem e atirarem mais uma vez, porque esta noite eles vão se banquetear com carne de lagarto. Os aldeões seguem seu comando e fazem chover flechas sobre os lagartos blindados, eliminando o que restava deles. Dee orgulhosamente declara a vitória a Van e ao resto dos aldeões, que começam a aplaudir ruidosamente. Tio abraça Van com força, e ele ainda está tentando processar que suas armas de madeira realmente funcionaram contra monstros tão poderosos. De volta ao topo da muralha, os cavaleiros comentam como ninguém do lado deles se feriu, e ainda lhes resta bastante munição. Dee pensa que a batalha terminou tão rapidamente que ele se sente um pouco desapontado, mas isso apenas demonstra o quão OP é a habilidade de Van. Logo depois disso, os aldeões começam a processar os cadáveres dos lagartos sob a orientação do grupo de Otto, que retornou bem tarde. Otto os instrui a preservar os olhos, presas, pele e o núcleo mágico para venda, enquanto a carne deve ser armazenada para consumo. Ele explica que, geralmente, processar lagartos blindados leva muito tempo, e a maior parte da carne apodrece antes que possam usá-la. Mas, graças às facas que Van fez, o trabalho é realmente muito fácil. Nesse momento, Van chega, inspeciona uma montanha de carne e decide dar uma grande festa para celebrar a vitória. À noite, as festividades começam e as pessoas podem comer tanta carne quanto conseguirem. O grupo de Otto conversa com Van e lhe diz que as armas que ele fez para eles funcionam muito bem. Dee ouve isso e pergunta a Van se ele fez armas para os aventureiros antes dele, e o grupo de Otto começa a exibir suas espadas. Dee fica com ciúmes ao ouvir isso e pede a Van para fazer uma espada para ele, e está disposto a lhe dar um cheque em branco por isso. Os outros cavaleiros também querem armas feitas por Van, e ele timidamente lhes diz que não pode aceitar dinheiro deles. Mas ele está um pouco ocupado no momento. Ele promete fazer-lhes novos equipamentos depois que os assuntos da aldeia estiverem resolvidos, e os cavaleiros ficam felizes com isso. Depois, Otto informa a Van que, geralmente, um lagarto blindado é vendido por 20 moedas de ouro, mas como a maior parte da carne vai estragar, ele pode conseguir cerca de 8 moedas de ouro por lagarto. Isso ainda é muito dinheiro, e Van fica sobrecarregado pensando em como usará toda essa quantia. Esparta lhe dá uma má notícia informando que quando uma aldeia ganha mais de 100 moedas de ouro, eles precisam dar metade ao marquês como impostos. Van sente como se tivesse perdido as economias de uma vida e caído em um golpe de criptomoedas ao ouvir isso, e pergunta se há alguma forma de cometer fraude fiscal. Esparta lhe diz que não podem esconder a venda de tanto material, e Van perde toda a esperança. No entanto, ele está mais preocupado com seu pai descobrindo a importância desta aldeia, pois então ele o exilará para algum outro lugar distante. De repente, Esparta surge com uma solução e diz que eles podem chegar a um acordo na situação, reportando a Misha em vez de Jalpa. Van percebe que podem dar a glória de derrotar os lagartos ao seu irmão mais velho, o que encobrirá suas ações e os permitirá permanecer nesta aldeia por mais tempo. No dia seguinte, 2 mercadores chegam à aldeia e ficam completamente perplexos ao ver a enorme muralha, semelhante a uma fortaleza, à sua frente.
Eles começam a culpar um ao outro por terem lido o Google Maps errado e perdido o caminho, quando de repente Van aparece no topo do portão e os recebe em sua aldeia. Os mercadores ficam chocados porque reconhecem Van como o filho gênio do Marquês e se perguntam por que ele está em um lugar tão remoto. Eles se apresentam como Belichirango, da Câmara de Comércio Alegre, e Van os deixa entrar. Assim que os irmãos mercadores chegam ao armazém, seus queixos caem até o chão ao verem os materiais colhidos dos lagartos blindados. Eles acham difícil acreditar que uma aldeia tão pequena caçou todos esses monstros, mas Van só quer saber se eles podem comprar todo esse material deles. Os mercadores imediatamente dizem sim e pedem a Van para esperar um mês, pois precisam organizar uma equipe completa para avaliar e transportar tudo. Van concorda com isso e pede que levem um pouco de carne de graça, pois ela vai estragar de qualquer forma, já que ele não consegue criar uma geladeira no momento. Ele então pede aos irmãos que deem uma olhada em algumas armas que também estão à venda, e eles ficam impressionados com a qualidade. Eles imediatamente concordam com o preço pedido por Van, sem barganhar, e ele lhes pede para promovê-las. Eles hesitam em responder a essa pergunta, e Van percebe que esses noobs pensam que são profissionais que podem monopolizar o comércio de suas espadas. Ele lhes diz que, mesmo que tentem manter segredo, as pessoas descobrirão sobre a aldeia porque podem descobrir a rota que eles pegam. Os irmãos ficam chocados ao ouvir isso. Van lhes diz que há outra maneira de obterem lucros insanos. Eles estão ansiosos para ouvir isso, e ele lhes diz para montarem uma loja na aldeia deles. Os irmãos imediatamente aceitam a oferta e se curvam diante de Van para mostrar sua gratidão. E ele lhes diz que devem construir sua loja imediatamente. Antes mesmo que pudessem entender o que ele estava falando, Van cria a loja que eles sempre sonharam em abrir, e lhes diz que está ansioso para fazer bons negócios com eles. Logo depois disso, Van recebe 2 convidados que ele não esperava de forma alguma. Uma delas é uma garota nobre, quase da sua idade, e a outra é uma Night Mommy durona que a está guardando. A Night Mommy já é bastante crítica e declara que descobrirá se Van é realmente um gênio ou apenas um impostor. Enquanto isso, Van está recebendo uma tarefa de Asparta, que lhe diz para planejar uma cidade para 10.000 pessoas morarem, porque no ritmo em que estão desenvolvendo esta aldeia, ela se tornará uma cidade em pouco tempo. Ele pergunta a Van que tipo de cidade-fortaleza ele deseja, dizendo que as fortalezas em formato quadrado são as mais comuns. No entanto, Van não consegue deixar de ser extra, e ele diz que quer construir uma fortaleza em forma de estrela, pois isso forçará os atacantes a perder muito tempo tentando cobrir os pontos de defesa que ele estabelecerá ao redor da fortaleza. Esparta gosta da ideia e começa a ajudar Van com isso. Quando o Cavaleiro Ruivo invade a sala, dizendo que um emissário do vizinho condado de Ferdinando está ali para vê-lo, Van os deixa entrar e eles acabam sendo a mesma garota nobre e a cavaleira Mommy. Ele os cumprimenta e a Mommy se apresenta como Mira, que se tornou viscondessa após ascender do posto de cavaleira. A garota nervosamente se apresenta como Art, a filha mais nova do Conde Ferdinando, e Van pede que ambas se sentem. Mira imediatamente pergunta a Van por que ele acha que elas estão ali, e ele responde que estão ali para avaliá-lo e conquistá-lo caso ele pareça uma ameaça. Ela começa a rir ao ouvir isso, porque Van está correto. E então diz que o Conde Ferdinando pensa que o Marquês Jalpa enviou seu filho gênio para governar esta aldeia porque ele quer conquistar seu território. No entanto, Mira pensa que Van foi enviado para cá porque ele não possui magia elemental. Van decide ser honesto e lhe diz que ela está certa sobre a questão da magia elemental. Mas ele não está aqui para liderar nenhum tipo de guerra, e foi apenas exilado por seu pai. Mira se recusa a acreditar nisso depois de ver o quanto Van desenvolveu a aldeia em tão pouco tempo, e ela acredita que cerca de 5.000 soldados foram enviados com ele para transformar esta aldeia em uma base militar. Van irrompe em uma gargalhada ao ouvir isso, e então se desculpa antes de dizer a Mira que foi expulso da família apenas com sua bagagem e um pente, e ninguém sequer veio se despedir dele. Mira pergunta se ela está alucinando o mordomo e o vice-comandante dos cavaleiros, então. E Dee diz que veio para completar o treinamento de Van por sua própria vontade, e ignorou as mensagens do comandante dos cavaleiros para retornar à cidade. Esparta também lhe diz que se aposentou e agora está ensinando Van como um hobby. E Tio diz que quer servir Van para sempre porque ele trata a todos com gentileza, independentemente de sua classe social. Isso ainda não explica o rápido desenvolvimento, e Van decide dar uma demonstração aos seus convidados porque será mais rápido. Ele os leva para fora da aldeia e pede a Asparta para criar uma muralha de terra para que ele possa transformá-la em uma muralha de nível de fortaleza. Mira fica impressionada com a magia do velho mordomo, mas ela diz que a muralha desmoronará assim que perder mana. Van imediatamente usa sua magia para transformar a muralha de lama em concreto sólido, e então usa alguns nanocubos de madeira para criar um portão. Mira e Art ficam perplexas ao ver isso e perguntam a Van sobre seu atributo mágico. Ele responde que pode usar magia de produção, que é considerado o pior tipo de magia, e é por isso que ele foi exilado para cá. Ouvir isso lembra Art de sua própria vida infeliz. E então Mira decide passar para sua segunda agenda. Ela diz a Van que foi enviada para cá para oferecer a mão de Art em casamento a ele, e ele entende que o conde quer lhe dar sua filha para que ele não tente conquistar seu território. Ele diz a Mira que um casamento é desnecessário porque ele não quer conflito com ninguém, e ele está apenas desenvolvendo a aldeia porque quer viver uma vida pacífica aqui.
Mira lhe diz que, inicialmente, ela queria evitar que Art se comprometesse com o senhor de uma pequena aldeia sem nome, porque ela não encontraria felicidade em um lugar tão precário. Mas depois de ver o potencial e o caráter de Van, ela apoia o casamento deles. Ela começa a elogiar sua inteligência, carisma e a força de vontade para transformar dificuldades em desafios, e diz que, se fosse legal, ela mesma gostaria de se casar com ele. Van fica animado com a ideia de ter uma mommy waifu, mas infelizmente ele só pode ter Art no momento. Mira se vira pra Art perguntando se ela quer se casar com Van porque, honestamente, ela não consegue encontrar um homem melhor. Art fica tímida e diz que Van é um bom rapaz, mas ela ainda não pensou em casamento. Van também diz a ela para não ter pressa, afinal é a decisão mais importante da vida dela. E Mira diz que vão passar a noite na vila para poderem refletir com mais tranquilidade. Van fica chocado ao ouvir que eles vão pernoitar, mas quando Mira pergunta se ele tem um quarto sobrando na mansão, ele decide construir uma pousada inteira para eles. Depois, eles jantam, e Van resolve conhecer melhor a garota que pode vir a ser sua futura waifu. Ela conta que adora coisas fofas, tipo flores e bonecas. Van então pergunta se pode dar uma olhada nas bonecas dela. Art fica super feliz que alguém esteja demonstrando interesse, e concorda, toda animada, em mostrar a Van as bonecas e a carruagem dela. Mais tarde, Van acompanha as duas damas até a pousada, e Mira deixa as duas crianças a sós para que Art possa dizer a Van que ele é um cara muito legal antes de sair correndo para o quarto. Van então volta para sua mansão, onde Asparta comenta que já que o conde mandou a filha para casar com o senhor de uma vila sem nome, ela provavelmente não deve ser uma maga elemental, né? Van agora se dá conta de que Art também foi exilada de casa, e decide deixá-la ficar na vila se ela quiser, mesmo que não cheguem a noivar. Na manhã seguinte, Teal e Calm acordam Van às pressas, e ele pergunta o motivo de interromperem seu sonho justo quando estava prestes a beijar a Sydney Sweeney. Teal diz que ele tem coisas bem mais importantes na vida real do que isso, e que Dee e Asparta já chegaram ao local. Van pede para que pelo menos expliquem direito o que está acontecendo, e Teal responde que ele vai saber de tudo assim que chegar ao Lago Van, o mesmo lago que ele mesmo criou há poucos dias. Van fica pasmo ao saber que os aldeões batizaram o lago com o nome dele, e imediatamente anota mentalmente para impedi-los de batizar a vila com o nome dele também. Ele logo chega ao lago e encontra a vila inteira já reunida, e Dee o leva direto à causa da confusão. Uma sereia escondida nas águas. Sparta explica a Van que as sereias costumam viver em rios cristalinos, no meio de florestas densas, onde os humanos não conseguem chegar para poluir. No entanto, algumas sereias apareceram no lago que Van criou, e ninguém consegue entender como uma espécie tão rara veio parar justamente aqui. Van decide conversar com a sereia para descobrir o motivo de ela estar ali, mas ela não responde a nenhuma de suas perguntas. Ele se pergunta se ela é surda ou se simplesmente não consegue entender a linguagem humana, então ele bola outro método que com certeza vai dar certo. Ele então ordena a Teal e Calm que tragam um pouco de carne, e como Van havia imaginado, todos entendem ao ver a carne assada e perguntam se ela realmente pode comer aquilo. Van diz a ela que é tudo dela, e assim que a sereia come, ela percebe que é a carne do lagarto blindado. Ela pergunta quem derrotou os lagartos blindados, e antes que Van possa bancar o humilde e dar todo o crédito ao trabalho em equipe da vila. Todos em uníssono declaram que foi Van quem derrotou todos eles. A sereia fica satisfeita ao saber disso, e num piscar de olhos, mergulha e desaparece. Van se pergunta se ela voltará logo, mas Asparta não acredita, pois sereias são mais ariscas que o pé grande. Para a surpresa de todos, no dia seguinte, o clã inteiro de sereias aparece na porta de Van e ele fica completamente boquiaberto ao vê-las. Ele tem quase certeza de que estão ali porque ele derrotou os lagartos blindados, e se pergunta se as sereias, por acaso, adoram aqueles monstros escamosos gigantes. Sparta chama a ideia dele de pura idiotice, e diz que eles deveriam perguntar diretamente às sereias. De repente, o líder das sereias, um sujeito grande e com uma aparência bem assustadora, se aproxima, agradecendo a Van por ter tratado a filha dele tão bem no dia anterior. Van diz que ele é muito bem-vindo. E então o Rei Sereia pergunta se ele realmente derrotou os lagartos blindados. Van afirma, mas faz questão de acrescentar que foi um esforço de equipe. Porém, ninguém se dá ao trabalho de ouvir essa parte. E todos começam a fofocar e murmurar que um garoto derrotou monstros tão poderosos assim. O Rei Sereia, do nada, chama Van de herói e declara que ele tem a permissão para se casar com sua filha Lota. Van fica completamente chocado ao ouvir isso. E o Rei Sereia ainda pergunta se ele por acaso não curte Loli. Ele garante que, quando Lota crescer, ela será a mamãe mais mamãe de todas. Mas Van só consegue pensar no presente e diz ao Rei Sereia que a filha dele é apenas uma criancinha agora. Ele comenta que Lota não parece entender o conceito de casamento, ao contrário da outra garota que está tentando amarrá-lo para sempre, e pergunta ao rei se há algum motivo especial para ele estar oferecendo a mão dela em casamento. O Rei Sereia responde, com toda a solenidade, que eles geralmente não gostam de se misturar com humanos, mas que recentemente lagartos blindados se infiltraram no território deles e mataram muitos. Por isso, ele está disposto a casar a filha com qualquer herói que seja capaz de derrotá-los. Van agora entende a lógica dele e diz que o rei não precisa casar a filha com ele para garantir a segurança de seu povo. Ele aconselha o Rei Sereia a deixar Lota se casar com quem ela quiser quando crescer, pois ele vai ajudá-lo simplesmente pelo amor ao jogo, e ponto final.
O Rei Sereia pergunta se seu povo pode ficar no lago, caso Van não se importe, e ele se mostra pronto para deixá-los integrar sua vila. Ele imediatamente constrói 2 casas flutuantes, tipo bangalôs, bem no meio do lago, e as sereias se sentem em casa na hora. Nesse exato momento, Sparta lembra a Van que eles precisam resolver a questão do esgoto, e o Rei Sereia fica bastante curioso com isso. Van então explica a arquitetura da vila e como eles utilizam um sistema de descarga gigante para mandar os resíduos para bem longe dos seus esgotos. O Rei Sereia se oferece para ajudar, já que seu povo é super habilidoso em manipular a água e coisas do tipo. E graças a eles o trabalho de Van fica moleza. O Rei Sereia pede a ele para deixar a tarefa de dar descarga no esgoto para os habitantes aquáticos, pois é o mínimo que podem fazer em troca de um espaço seguro para morar. Nesse instante, Art e a mamãe Mira chegam ao local e ficam em choque total ao verem as sereias. O Rei Sereia, do nada, chama Van de genro e o agradece por toda a ajuda, o que deixa as 2 garotas humanas completamente pasmas. Mira pergunta a Van se ele se casou com uma sereia, sendo que a Art era a primeira da fila. E antes que ele consiga desfazer a confusão, Lada declara, toda orgulhosa, que ela é a esposa de Van. Isso só piora a situação entre Van e Art, então ele a convida para um passeio de barco no dia seguinte, para que possa enfim esclarecer todo o mal entendido. Art diz a ele que já tinha ouvido todos os detalhes da Mira mais cedo, então não há mais confusão alguma. Van fica aliviado ao ouvir isso, e então Art começa a elogiá-lo sem parar por ter construído um lago e desenvolvido tanto a vila dele. Nesse exato momento, Lada aparece para cumprimentá-lo e fica morrendo de ciúmes ao vê-lo com outra garota. Afinal, na cabeça dela, ele já é o marido. De repente, mais crianças sereias também chegam perto do barco e começam a chamar Van de Senhor da Carne, balançando a embarcação e fazendo Art cair, sem querer, bem em cima dele. As crianças ficam olhando a cena com a maior curiosidade, enquanto Art se sente nervosa, mas Lota fica ainda mais possessa de ciúmes. Ela pergunta de novo a Van o que aquela garota estranha está fazendo com o marido dela, e ele a lembra que recusou a oferta do pai dela, então eles nem estão noivos. Ora, Lota apenas faz um bico enorme e mergulha ao ouvir isso, e as outras crianças sereias começam a berrar com Van por estar bulinando a princesa delas. Elas começam a balançar o barco com toda a força, e Art se agarra com unhas e dentes, tentando subornar a molecada com carne, mas eles não dão o braço a torcer. Mais tarde, o próprio Rei Sereia aparece para confrontar Van, que fica apavorado com a expressão carrancuda dele. O Rei Sereia diz que ouviu da Lada que Van estava flertando com outra mulher, sendo que ele já é um homem casado. Art fica morrendo de medo ao ouvir isso, mas Van deixa bem claro que ele nunca disse sim para se casar com a Lota. No entanto, o Rei Sereia não está nem um pouco a fim de ouvir a lógica, e declara que eles terão uma competição entre o povo sereia e o pessoal de Van. Se o povo sereia vencer, Van terá que reconhecer oficialmente seu casamento com a Lota. Van está prestes a recusar quando Dee, do nada, aceita o desafio em nome dele. Ele promete a Van que, como vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros, ele com certeza trará a vitória para eles. Até Asparta, pela primeira vez, concorda com Dee, dizendo que quanto antes resolverem essa questão, mais tempo Van terá para se dedicar aos estudos. Mira também está por perto e concorda com a ideia. Van diz que se perder, terá que se casar na hora, mas Teal e Calm garantem que não há a menor chance de ele perder, jamais. Ele não sabe como impedir que Dee o pressione o tempo todo e, no fim das contas, acaba concordando com a competição. O Rei Sereia diz que eles podem realizar uma competição de 3 eventos para ser justo, e dá a Van a oportunidade de escolher o primeiro evento. Pois bem, em vez de escolher algo onde ele teria uma vantagem óbvia, Van decide propor um jogo de polo aquático que será igualmente desafiador para os dois lados, já que ninguém faz a menor ideia de como se joga isso. Van primeiro cria uma piscina bem no meio do lago, e em seguida começa a explicar as regras para todo mundo. Sparta fica surpreso, pois nunca tinha ouvido falar de um jogo desses, e Teal comenta que Van é realmente incrível, porque ele sabe coisas que nem mesmo o velho mordomo conhece. Enfim, a mamãe Mira comenta com Van que os trajes de banho que ele fez são ótimos para atrair a galera pervertida para este anime. Enquanto Dee está ocupado se exibindo, tipo um marombeiro de academia, Van pergunta a Mira se ela também vai participar do jogo. Ela afirma, dizendo que precisa que ele se case com a Art em vez da princesa sereia, e que fará o que for preciso para protegê-lo. Logo, o jogo começa com Mira e Teal representando a vila de Van, enquanto Lada e o pai dela jogam pelas sereias. Assim que a partida tem início, o Rei Sereia marca um ace de saque, e logo as duas sereias começam a dominar os humanos, o que não deveria ser surpresa para ninguém com mais de 3 neurônios, né? Teal começa a desanimar ao ver a diferença gigantesca de pontos no intervalo, mas Mira fica furiosa ao ouvir isso, e pergunta se a lealdade dela a Van vai se esvair por causa de um desafio tão pequeno. As palavras dela acendem o ânimo de Teal, e juntos eles começam a recuperar os pontos das sereias no segundo tempo. Após uma segunda metade de jogo super disputada, ambas as equipes chegam ao match point, e tudo, absolutamente tudo, depende do próximo ponto. Mira salta para tentar bloquear o ataque do Rei Sereia, mas ele consegue passar por ela, e Teal também não consegue defender, infelizmente. Com isso, as sereias vencem a primeira rodada, e Teal fica super desanimado, mas Mira age igualzinho ao meu primo quando ele maratona Haikyuu pela 8ª vez. Van não gosta de vê-la tão esperançosa, mesmo depois de terem perdido o primeiro jogo. E então, o Rei Sereia se aproxima dele com a ideia para a segunda prova. Ele simplifica e diz que farão uma corrida de revezamento de natação, e Van se dá conta de que está completamente ferrado, pois será impossível vencer sereias na água. No entanto, Dee diz que será super fácil, quase um mero inconveniente, com ele presente. E Calm também se voluntaria para entrar na equipe.
Logo, a competição tem início com Lada e Calm, dando a largada. E como todo mundo já esperava, Lada assume uma liderança confortável na hora. Calm se mata de nadar para tentar alcançá-la, mas Lada está simplesmente de boa, e ainda mergulha para nadar mais rápido e tocar sua companheira de equipe. Calm, de alguma forma, consegue segui-la, e assim que ele toca Dee, a verdadeira competição começa. Dee inicia o nado borboleta, que é a modalidade mais difícil de natação, e Van se pergunta, por que diabos ele escolheu isso em vez do crawl? Os outros cavaleiros explicam que o nado borboleta permite que Dee use seus músculos em sua capacidade máxima, e ele avança como um verdadeiro barco a motor, ultrapassando a sereia e vencendo a competição. O Rei Sereia não consegue acreditar que perderam na natação, mas Dee está super orgulhoso de sua façanha. Ele sai do lago todo feliz, sem a menor ideia de que nadou tão rápido que a pressão da água rasgou seu traje de banho. Depois disso, o Rei Sereia se aproxima de Van, ainda sem conseguir engolir a derrota, mas pronto para resolver a questão de uma vez por todas, sem mais delongas. Ele pede a Van para escolher o terceiro e último jogo, e Van surge com uma ideia que, em tese, deveria ser igualmente justa para os dois lados. Ele cria uma máquina de raspar gelo e então pede a Pluriel para fazer um pouco de gelo, que ele raspa e cobre com xaropes saborosos. Todo mundo fica confuso sobre o que precisa ser feito, e Van então revela que a competição final é um concurso de comer raspadinha, e ele mesmo vai participar. Ele pede por um parceiro e Art, para a surpresa geral, levanta a mão. Logo, todos estão reunidos na casa flutuante das sereias, e os 4 participantes seguram uma tigela gigantesca de raspadinha nas mãos. Van se pergunta se aquilo não é grande demais, enquanto Mira diz a Art que ainda não é tarde para elas trocarem de lugar. No entanto, ela se recusa a desistir por seu futuro marido, e assim que a Esparta dá o sinal, todo mundo começa a devorar a raspadinha. Nenhum único deles consegue escapar daquela dor de cabeça terrível, o famoso congelamento cerebral que vem junto com a raspadinha. Mas o Rei Sereia está determinado a fazer Lota se casar com Van a qualquer custo. Ele ignora o congelamento cerebral e começa a comer a raspadinha, e Lota segue o exemplo dele. Van pensa que eles vão perder agora, mas Art consegue superar a dor de cabeça e começa a comer a raspadinha uma colherzinha de cada vez. Após alguns minutos daquela que foi a competição de comer gelo mais intensa de todos os tempos, Van e Art finalmente terminam suas tigelas, garantindo a vitória na disputa. O Rei Sereia aceita sua derrota com muita elegância e Van fica aliviado por não ser mais pressionado a se casar com a Lota. Contudo, o Rei Sereia ainda o chama de genro e diz que ele provou ser ainda mais digno de sua filha, o que é um tanto irônico. Ele parte para casa com essa e Van, completamente perplexo, se pergunta qual foi, afinal, o sentido de toda aquela competição. Nesse exato momento, o estômago dele começa a doer por ter comido gelo demais, e todo mundo se junta ao redor para ver como ele está. Enquanto isso, Mira diz a Art que ela mandou muito bem, mas Art só consegue ficar observando Van, que está cercado por seus amigos leais. Ela se pergunta como poderia ter o mesmo tipo de atenção que ele, já que sempre foi negligenciada desde que nasceu. Quando ela era bem pequena, o pai estava sempre atolado de trabalho e mal arranjava tempo para ela. A mãe, por sua vez, também não tinha o menor interesse em criar uma criança. Então a entregou a uma babá e foi viajar de mochila pela Europa. Ninguém lhe dava a menor atenção enquanto ela crescia, pois era tímida e, digamos, meio burrinha. A única coisa realmente boa nela era sua magia de marionetes, com a qual conseguia controlar bonecos com perfeição. Art pensou que conseguiria impressionar a mãe com isso, mas estava terrivelmente enganada. A mãe dela a esbofeteou e a abandonou, pois a magia de marionetes não era vista como algo bom nas mãos de nobres, era até considerada maligna. Depois disso, todo mundo a ignorou, e quando ela fez 10 anos, o pai a mandou para se casar com um senhor de uma vila sem nome, no meio do nada. Ela estava super preocupada, mas Van se revelou um homem realmente muito gentil, e apesar de possuir um tipo de magia que parecia inútil, ele ainda era bastante confiante e querido por todos. Vendo-o agora, Art decide praticar ainda mais com sua magia de marionetes para que um dia todo mundo a ame por isso também. No dia seguinte, Van reúne os aldeões para um trabalho de construção e os empolga com a promessa de um baita churrasco à noite. Nesse exato momento, Art aparece para cumprimentá-lo e pergunta se pode observá-lo trabalhar, pois ela quer muito ser mais parecida com ele. Logo em seguida, Van termina de construir a muralha da fortaleza em formato de estrela, aquela que ele sonhou para sua futura cidade, e Art fica completamente boquiaberta ao ver aquilo. Ela pergunta como ele conseguiu erguer algo tão robusto e gigantesco em apenas 2 semanas, e Van, com humildade, apenas dá os créditos a todos que trabalharam junto com ele. Mira fica impressionada com o que ele é capaz de fazer, mas Van fica igualmente impressionado com o enredo dela, que desafia a gravidade. Mira percebe o pequeno pervertido a encarando, então Van começa a explicar que, à medida que mais pessoas se mudarem para o território dele, eles construirão mais casas e lojas para acomodá-las. Mira responde que está com uma pontinha de ciúmes dele, pois sempre sonhou em ter sua própria terra, um lugar que ela mesma governaria. Ela declara que vai simplesmente conquistar muita glória em sua próxima batalha, e isso será mais do que suficiente para conseguir um pedaço de terra só para ela. Com isso, ela pergunta a Van sobre aquela balista gigante montada no topo da muralha da fortaleza, e ele explica que é a versão super aprimorada da balista simples que ele criou lá no passado. Ele começa a tagarelar sem parar sobre como o novo modelo consegue disparar 2 dardos um atrás do outro e é muito mais potente, mas Mira está curiosa mesmo para ver a arma em ação, em vez de só ouvir falar dela. Van imediatamente manda Calm disparar um tiro de teste e ele obedece na hora. Assim que ele solta a primeira flecha, ela voa por quilômetros e causa uma nuvem de poeira gigantesca após demolir completamente o local de impacto. Enquanto todo mundo fica em choque e em completo silêncio, Van está super satisfeito com o resultado.
Ele diz a Mira que com 100 balistas daquelas, ele consegue defender o território dele de verdade, e ela imediatamente pede para ele vender uma para ela. Ela está disposta a pagar qualquer preço que ele pedir, mas Van apenas sorri e diz que esses brinquedinhos não estão à venda de jeito nenhum. Mira decide então pagar com outros métodos e diz a Van que fará qualquer favor que ele pedir em troca de uma balista. E isso é mais do que suficiente para convencer o pequeno pervertido a mudar de ideia rapidinho. Ele diz a Mira que vai cobrar o favor mais tarde e pergunta como ela pretende levar aquilo com ela. Ela responde que vai providenciar uma carruagem para transportar a arma grandona, e quanto aos dardos usados nela, ela mesma pode fabricá-los em seu próprio lugar. De repente, Calm diz a ela que ela deveria levar pelo menos uns 2 dardos feitos pela Mira, mas ela pergunta, por que isso, afinal? Calm imediatamente saca a espada que Van fez para ela, e Mira pergunta, por que ela está torta desse jeito? De qualquer forma, ela não vê nada de especial na espada, e Calm então pergunta se ela tem alguma arma que não se importaria de quebrar. Mira saca sua espada reserva e diz a Calm que a usa há muito tempo por causa da durabilidade, e que tem certeza de que ele não consegue nem fazer um arranhão. No entanto, ela não se importa se ela quebrar, e com a permissão dela, Calm desfere um golpe com sua espada na dela. Mira nem sente muito impacto e se pergunta se Calm apenas encostou de leve na espada dela, mas no instante seguinte, a parte de cima da espada dela desliza e cai limpinha. Ela não consegue acreditar naquilo e pergunta de que material é feita aquela espada tão especial, ao que Calm responde que é de ferro comum. Mas como foi o Van quem a fez, ela é poderosa desse jeito. Van explica a ela que os dardos para as balistas são feitos exatamente com o mesmo método, e que eles perfuraram os lagartos blindados com a maior facilidade. Mira mal consegue acreditar no que houve, mas imediatamente pede a Van para lhe dar alguns dardos também, por favor. Ele fica feliz em adicioná-los como um bônus ao acordo deles, e Mira agradece a Calm por ter contado a ela esse segredo valioso, o que ele fez, claro, só para impressionar a mamãe da noite. De repente, Van ouve alguém gritando ao longe, e percebe que é Orto e seu grupo, correndo desesperadamente em direção à fortaleza. Eles gritam para todo mundo correr para salvar a própria vida, porque algo desastroso está vindo atrás. Segundos depois, um dragão gigantesco emerge da floresta e todos entram em pânico total ao ver aquilo. Orto diz a Van para levar todo mundo de volta à vila enquanto eles distraem o dragão, mas Van não tem certeza se esse é um bom plano não. Ele quer muito ajudar os aventureiros, mas não sabe se conseguirão enfrentar o dragão em uma batalha com os aldeões morrendo de pavor. Por sorte, Mira se manifesta e diz a ele que eles precisam lutar, porque os aventureiros não vão aguentar muito tempo, e aí o dragão vai atacar a todos. Van aceita o conselho dela e diz a Orto e sua turma para virem para a vila. Assim eles poderão atirar no dragão com as balistas. Enquanto isso, Mira assume o comando da situação e orienta os aldeões a se posicionarem atrás das balistas, pedindo a alguém que leve Art de volta para a segurança da vila. Antes de tudo, Van vai até Art e se desculpa por tê-la exposto a essa situação tão perigosa. Afinal, eles estão enfrentando um dragão de nível médio, que é bem poderoso. Ele a tranquiliza dizendo que, com Mira os liderando e com as armas potentes que possuem, eles não vão perder para aquele lagarto alado. E Art, claro, deseja a ele toda a sorte do mundo. Van manda Tio levar Art de volta à vila e pede para ela chamar Dee e seus homens no caminho. Ao mesmo tempo, o grupo de Orto corre para o portão da fortaleza e Van diz a todos para mirar nas asas do dragão primeiro, para que possam derrotá-lo enquanto ele está no chão. De repente, um dos amigos de Orto tropeça e cai, com o dragão logo atrás. Gorducho tenta distrair o dragão para si, batendo o escudo, e quando não funciona, joga a adaga no dragão, fazendo-o mudar o foco para ele. Gorducho corre o mais rápido que pode para escapar do dragão, enquanto seu grupo vai direto para o portão em vez de ajudá-lo. Ele entra em pânico ao ver que todos o abandonam, mas Orto diz que ele é o membro mais rápido do grupo, então pode voltar vivo. Van se aproxima para ajudar Gorducho antes que ele vire um lanche para o dragão e manda os aldeões atirarem. O dragão desvia facilmente dos projéteis que os aldeões atiram, e Van percebe que estão em desvantagem. De repente, Mira diz a todos para deixarem a imobilização do dragão com ela. Enquanto ela está na muralha da fortaleza, pronta para atacar, Van percebe que ela é uma maga elemental de alto nível, o que explica por que ela ascendeu ao título de nobre tão jovem. Ele mal pode esperar para ver que tipo de magia ela pode usar, e Mira cria uma densa bola de fogo que atira no dragão. O dragão não é rápido o suficiente para desviar, e o impacto do ataque de Mira o faz cair no chão. Todos ficam chocados ao testemunhar o poder de fogo de Mira, mas o dragão ainda não está morto. Enquanto ele se levanta, mais furioso que antes, Van percebe que um dragão é muito mais forte que lagartos blindados, e eles não podem vencê-lo assim. Ele ordena que todos atirem no dragão assim que ele estiver no ar, mas a maioria dos projéteis erra o alvo. Por sorte, conseguem danificar suas asas, tornando-o incapaz de voar, e Van pensa que a batalha será muito mais fácil agora. No entanto, o dragão é tão rápido e ágil em terra quanto no ar, e avança contra a fortaleza, desviando da segunda rodada de ataques da balista. Enquanto isso, os aventureiros chegam ao portão e, assim que entram, Van decide fechá-lo. De repente, o dragão começa a se aproximar dele e Mira o ataca imediatamente com seu dardo de fogo. O dragão desvia, mas Mira curva seu ataque e o faz atingir o monstro por trás. Isso derruba o dragão no chão novamente e cria uma enorme explosão, mas não é o suficiente para derrotá-lo.
Mira pula e diz a ele que precisam entrar e se preparar para uma batalha mais intensa lá dentro. Van segue suas ordens e manda os aldeões voltarem também. Enquanto isso, o fogo queima as asas feridas do dragão e, em sua fúria, ele pula na muralha da fortaleza e esmaga uma balista. Van se pergunta como ele ainda tem tanta energia quando, de repente, Asparta começa a andar em direção ao dragão. Van manda ele voltar, mas o velho mordomo pede permissão para atrasar o dragão um pouco antes de retornar. Asparta cria uma onda gigante de rocha sobre a cabeça do dragão e o faz cair. O dragão sofre uma concussão antes de ser enterrado sob as rochas e Asparta volta casualmente, dizendo a Van que isso lhes dará tempo suficiente. Van diz ao velho fazendeiro de Aura para correr em vez de andar, mas Asparta responde que é velho e não pode correr. Calm decide ficar com ele e pede a Van para voltar primeiro. Enquanto Van vai em direção ao portão da vila, ele percebe que precisam fazer algo antes que o dragão recupere a consciência e ataque a vila. Ele nota a Mira em cima da muralha da vila e decide pedir a ajuda dela. Ele diz a ela que vai cobrar o favor que ela lhe deve agora, e Mira fica feliz em ouvir isso. Van diz a ela para prender o dragão no chão assim que ele chegar à vila, e então todos podem atacá-lo com as balistas antigas. Mira concorda com o plano, e nesse momento o dragão se levanta. Van pensa que precisam de mais tempo para carregar as balistas corretamente, e então Di chega correndo com seus homens. Ele avança direto contra o dragão, dizendo a Van para não se preocupar com eles, pois tem equipamentos feitos por ele. Di ataca o dragão diretamente com sua espada, mas ele bloqueia o ataque e balança a cauda para derrubá-lo. Os outros cavaleiros conseguem bloquear de alguma forma, mas todos os três são derrubados. O dragão está furioso com eles agora, mas Asparta usa outra gigantesca muralha de terra para enterrá-lo. Di ordena que seus homens recuem, e o dragão rapidamente se levanta por trás dos escombros. Van pensa que é hora de terminar a batalha agora, e diz a Mira para atacar. Ela imediatamente cria a bola de fogo mais poderosa que pode e atinge o dragão com ela, criando uma explosão gigantesca. Di e seus homens mal evitam ser assados por fogo amigo, e ao ouvir o dragão gritar de dor, Van ordena que os aldeões atirem nele. A chuva de flechas poderosas finalmente derruba o dragão, mas Di vai verificar só para garantir. O dragão ainda está vivo, e com as últimas forças que lhe restam, avança para mordê-lo. Di desvia do ataque, movendo-se para o lado, e então, com sua espada grande, corta a cabeça do dragão de forma limpa. Van anuncia que venceram, e toda a vila começa a aplaudi-lo. Nesse momento, Art e Tio vêm vê-lo, e Mira também chega. Ela parabeniza Van por matar um dragão, e ele responde que foi uma luta apertada. Ela diz que é uma grande conquista de qualquer forma, porque vilas comuns seriam varridas da face da terra se um dragão as atacasse. Ela diz que esta vila tem heróis como Asparta e Di, mas, mais importante, tem armas poderosas o suficiente para perfurar as escamas de um dragão. Van ainda não está satisfeito com isso, e decide atualizar as balistas para que possam disparar 10 rodadas consecutivas. Enfim, Mira diz a Van que precisam fazer uma cerimônia de caça ao dragão agora, porque não é pouca coisa derrotar um dragão. Na verdade, Matador de Dragões é o título mais honroso que um guerreiro pode obter. E nesta batalha, Di conquistou esse título ao finalizar o dragão. Logo, Van inicia a cerimônia para homenagear as pessoas que mais contribuíram para a luta, e ele deixa Mira cuidar disso porque ela entende melhor. Mira diz aos aldeões que a maioria das vilas e até cidades teriam sido completamente destruídas se um dragão as atacasse, mas esta vila conseguiu derrotá-lo sem baixas. Ela diz que os colaboradores mais valiosos para esta luta são Di, o cavaleiro heróico que decapitou um dragão em um golpe, Esparta, o mago gênio que prendeu o dragão sem esforço, e Van, que fez as armas que derrubaram o dragão. Enquanto Mira vê Van tímido e feliz com os elogios que recebe, ela se lembra de como conheceu pessoas de todas as esferas da vida, mas nunca viu ninguém como ele. Mira nasceu em uma família de cavaleiros na capital real, mas, uma vez descoberta sua aptidão para a magia de fogo, sua família a vendeu para a família nobre que pagou mais. Ela treinou rigorosamente e se tornou comandante de cavaleiros aos 16 anos, após o que ganhou glória em várias batalhas, conquistando o título de viscondessa. Então, um dia, o conde Ferdinando a convocou para escoltar Art, que se casaria com um nobre em uma vila distante. Mira achou que era exagero, porque essa reunião podia ser um e-mail. No entanto, o conde, assim como meu gerente, insistiu que Mira visitasse Van em sua vila pessoalmente. Mira disse à nervosa Art que se o garoto que iriam conhecer fosse um fracasso, ela o rejeitaria por ela. Mas a garota tinha outras preocupações. Ela perguntou a Mira se estava sendo expulsa da família por ser inútil. E a cavaleira mãezona respondeu que todos os seus irmãos já têm noivos. Então, é hora de ela ter um também. Ela desenvolveu um carinho por Art, que estava saindo de casa jovem, assim como ela. Por sorte, Van se revelou o cara mais incrível que ela já tinha visto, e ela está feliz que Art vai se casar com ele. De repente, Mira se adianta e declara que planeja formar uma aliança com Van. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Mira diz a Van que ele não está recebendo apoio do pai agora, então pode usar a aliança para obter apoio dela. Além disso, ele não terá que se preocupar com o exército do conde Ferdinando atacando-o.
Mira diz a Van que, em breve, todo o reino saberá que eles são amigos próximos e ninguém ousará mexer com ele. Van percebe que essa é uma chance boa demais para perder e aceita de bom grado a oferta de formar uma aliança com Mira. No dia seguinte, Van discute o futuro da vila com Asparta, que lhe diz que as fortes muralhas da fortaleza que ele construiu cumpriram seu propósito na batalha contra o dragão selvagem, e agora ele deve mudar sua atenção para o planejamento da vila. Van concorda com ele e lembra que Esparta queria que ele construísse uma cidade que pudesse abrigar 10.000 pessoas no futuro. Esparta afirma e diz que devem começar a procurar novos moradores para aumentar a população da vila e transformá-la em uma cidade. Nesse momento, Tio entra no escritório para dizer a Van que os irmãos mercadores Bel e Hango chegaram junto com outros mercadores da empresa deles. Van fica animado para conhecê-los e decide vender o material do dragão da floresta primeiro e depois mergulhar direto no planejamento da cidade. Eles vão ao armazém, onde as matérias-primas colhidas do dragão são guardadas, e Van pergunta aos irmãos quanto dinheiro ele pode conseguir por isso. Eles dizem que um grande dragão da floresta é bem raro e valioso, e além disso, suas escamas, garras e olhos estão em muito bom estado. Eles dizem que mesmo com uma abordagem conservadora, ele pode conseguir 100 moedas de platina, o que é suficiente para torná-lo um milionário, mesmo no mundo real. Enquanto isso, os mercadores mais velhos examinam a carcaça do dragão cuidadosamente e então começam a murmurar sua estratégia em silêncio. Van se aproxima e pergunta o que eles acham, e eles começam a esfregar as mãos enquanto pedem para ele vender todas as partes do dragão para eles, porque ele não encontrará parceiros de negócios melhores. Eles dizem que vão oferecer o preço mais alto que ele pode conseguir em qualquer lugar, e então dizem que ele receberá 60 moedas de platina por tudo. Isso é bem baixo comparado ao que ele aprendeu com os irmãos, e ele decide falar com eles novamente antes de fazer sua contraproposta. Os mercadores mais velhos entram em pânico com isso, porque os irmãos ainda não são mercadores experientes como eles, e podem cometer erros. Eles encurralam os irmãos dizendo para eles entrarem no jogo porque são da mesma empresa, e devem tentar tirar o máximo de lucro possível desse pirralho ingênuo. Os irmãos argumentam que deveriam oferecer um valor justo como mercadores honestos, mas os veteranos dizem para eles pegarem a honestidade, enrolarem e enfiarem no rabo. Eles estão confiantes de que nenhum outro mercador virá a este lugar e Van não terá escolha a não ser vender seus itens pelo preço que eles dizem. Van pode ouvi-los claramente e está prestes a falar com os mercadores mais velhos. Mas os irmãos os superam. Eles declaram orgulhosamente que planejam fazer negócios honestos com todos porque acreditam que isso lhes dará um retorno maior a longo prazo e têm certeza de que ser honesto com Van será a melhor coisa que podem fazer. Os mercadores mais velhos não ficam felizes com essa atitude e xingam os novatos, ameaçando expulsá-los da prestigiosa Câmara de Comércio Alegre por não fazerem o melhor para a empresa. Os dois pilantras gananciosos vão embora com isso, e Van pergunta aos irmãos se eles realmente serão expulsos da empresa. Eles afirmam acreditando que os superiores provavelmente ficarão do lado dos mercadores veteranos em vez de novatos como eles. E isso significa que perderão muita credibilidade. Van sugere que eles abram sua própria empresa de comércio e ambos surtam ao ouvir isso. Eles dizem a Van que abrir uma empresa de comércio não é fácil e precisam completar 3 grandes passos para isso. Primeiro, precisam pagar a taxa de registro da guilda de mercadores e depois precisam ter uma loja própria. Essas são as partes fáceis, mas a terceira parte é conseguir um endosso de um nobre com título. Van conhece apenas uma nobre com título que pode ajudá-los, e ele imediatamente vai até a mãezona Mira com o pedido. Ela concorda em endossar os irmãos sem perder um segundo, e Van pede para ela pensar de novo, porque ela pode ter problemas com a Câmara de Comércio Alegre, que é apoiada pela família real. Mira responde que uma gigantesca empresa de comércio provavelmente não se importará que uma nobre de pouca importância esteja apoiando uma empresa de 2 homens. Além disso, ela quer fazer coisas que espalhem coisas boas sobre ela. E com este incidente, ela quer que as pessoas saibam como ela ajudou 2 mercadores honestos a iniciar uma empresa. Van rapidamente sugere que, se ela quer que as pessoas falem dela, ela pode levar o crédito por matar o dragão, porque assim a família dele também não descobrirá. Mira responde que matar um dragão é algo grande, e as pessoas investigarão independentemente para verificar a afirmação. A investigação deles levará Van e Dee, então ele não pode impedir que sua família saiba que ele foi responsável por matar o dragão. Isso fere as esperanças de Van, e ele teme que sua família o convoque e entregue esta vila a outra pessoa. Mira diz a ele que a única maneira de evitar isso é obtendo um título próprio. Ela explica que todos os nobres têm um título que podem herdar ou trabalhar duro para conseguir. Ela afirma que, como começou como cavaleira, teve que pegar o caminho mais longo, mas como Van é filho de um marquês, ele pode facilmente obter o título de barão do rei. Van não entende como isso pode acontecer. E Mira diz a ele para reivindicar a glória de matar o dragão ele mesmo, porque isso é suficiente para lhe dar um título nobre. Van entra em pânico ao ouvir isso porque não quer toda a atenção e influência, mas Mira diz que essa é a única maneira de ela também entender as preocupações dele. Porque quando ela obteve um título pela primeira vez, também ganhou muitos inimigos, mas ela simplesmente os transformou em cinzas, como uma mulherão que é. Ela diz a Van para atirar suas balistas nos inimigos que tentarem prejudicá-lo, porque isso definitivamente impedirá qualquer um de desafiá-lo depois disso. Van não sabe o que fazer com o life hack mais ilegal, mas eficaz, que acabou de aprender.
Ele pergunta a Mira se ela não precisa da glória de derrotar um dragão para ser promovida, mas ela solta sua predadora interior ao ouvir isso, e diz a Van que não precisa de um moleque se preocupando com ela. Depois disso, Van volta para os irmãos e diz que Mira vai apoiá-los. Eles ficam chocados ao ouvir isso, mas o choque se transforma em felicidade ao perceberem que podem abrir sua própria empresa de comércio. Eles imediatamente compram as partes do dragão de Van por 130 moedas de platina e então se preparam para vendê-las na capital. No entanto, eles se deparam com um grande problema ao descobrir que os mercadores mais velhos levaram as carruagens com eles, deixando-os desamparados. Os irmãos ficam confusos sobre o que fazer agora, então Van se oferece para construir uma carruagem para eles. Nesse momento, Mira também chega e lhes empresta seus cavalos de guerra, que são como atletas de nível olímpico entre outros cavalos. Enquanto isso, os dois pilantras gananciosos estão rindo que os irmãos virão chorando para eles porque não tem como transportar seus itens agora. Quando de repente Mira os ultrapassa com a nova carruagem, os mercadores levam um segundo para processar o que viram e percebem que os irmãos vão formar sua própria empresa de comércio com o apoio dela. Logo depois, Mira chega à capital real e aparece diante do rei Dino, que fica satisfeito em vê-la e pergunta se ela está ali para pedir outra promoção. Mira diz a ele que está ali para pedir um título nobre para seu amigo, e o rei fica curioso para saber mais. Ele pergunta por que o amigo dela não está aqui, e Mira responde que ele está protegendo uma vila distante, então não pode vir. Mas ele alcançou grandes coisas que são apenas o começo de sua jornada. O rei fica intrigado ao ouvir Mira elogiar tanto o rapaz e pergunta sobre suas conquistas e identidade. Mira responde que o rapaz em questão é Van, o filho mais novo do Marquês Fúrtil, que derrotou um dragão da floresta. Toda a corte começa a sussurrar e fofocar ao ouvir isso, e o rei imediatamente pergunta se ele é um poderoso mago elemental. Mira responde que Van tem magia de produção, e ele tem apenas 8 anos agora. Ela então começa a puxar o saco de Van, narrando como ele encontrou a vila sob ataque no momento em que chegou lá, e derrotou os bandidos com um punhado de cavaleiros e aventureiros com ele. Ela também conta ao rei como Van usou sua magia de produção para transformar completamente a vila em ruínas, em uma fortaleza, antes de lutar contra um dragão da floresta e derrotá-lo. O rei acha essa história mais difícil de acreditar do que em Papai Noel quando adulto, mas Mira trouxe uma presa do dragão da floresta como prova. Ela pede ao rei Dino para vir e ver a vila de Van com seus próprios olhos, porque uma vez que ele a veja, definitivamente promoverá Van e lhe dará ainda mais território para governar. O rei também gosta da ideia, e concede a Van o título de barão. Mira anuncia isso em público para fazer todos falarem sobre as conquistas de Van, desejando ver como as coisas ficam interessantes depois disso. Enquanto isso, na vila, Van remodela as casas da vila e constrói mais algumas para deixá-la mais cheia. Ele também constrói 2 torres altas fora da vila que servem como prova de uma grande civilização e também ajudam a ficar de olho em ameaças. Ele decide almoçar no topo da torre com seus amigos, e depois disso, eles observam a vila do alto. Esparta diz a Van que eles deveriam começar a chamar isso de cidade em vez de vila agora, e ele sugere o nome Cidade de Van para isso. Van fica irritado porque não quer que seu nome seja usado como marca, mas todos pensam o contrário. Depois disso, eles comem um bolo que tio assou, já que todos os ingredientes agora estão disponíveis na loja montada pelos irmãos. Nesse momento, Calm nota algumas pessoas paradas em frente ao portão, e Van decide ver quem o está visitando agora. Ao abrir o portão, ele vê um grupo de pessoas sujas e famintas procurando pela Vila Seto. Van pergunta a Esparta sobre isso, e ele responde que era o nome original da vila, embora não fosse oficial. Van pergunta às pessoas pobres o que elas querem, e elas dizem que pertencem a uma vila próxima, e enfrentam impostos pesados, sem ninguém para trabalhar, porque seu senhor levou seus jovens para se juntarem ao seu exército. Elas tinham ouvido que esta vila havia mudado muito rapidamente, então vieram aqui, esperando encontrar algum tipo de alívio. Van percebe que elas são do condado de Ferdinando, com quem ele não tem as melhores relações. É por isso que ele hesita em aceitá-las como refugiadas, mas também não quer abandonar pessoas tão desesperadas. Ele pensa um pouco e então decide aceitá-las em sua vila. Ele pergunta se elas gostariam de se tornar seus cidadãos, e o líder do grupo pergunta se ele realmente as aceitará porque não tem dinheiro para pagar impostos. Van diz que não precisam se preocupar com impostos por um tempo e que ele fará casas para elas e as manterá bem alimentadas. Os aldeões se perguntam se isso é o paraíso na Terra, e então Van pergunta quantas pessoas vivem na vila delas. O líder responde que há um total de 300 pessoas na vila delas, e Van diz que enviará alguns aventureiros para escoltar todos para cá. O líder se emociona ao ouvir isso e pergunta a Van como eles poderiam retribuir tanta gentileza. Van, com sua humildade de sempre, diz que enviará algumas carruagens para buscar a bagagem, mas o líder da vila responde que eles têm vacas que podem transportar tudo, sem problemas. Van fica curioso com a informação e o líder explica que eles têm 10 vacas na vila, graças aos enormes pastos ali perto. Van fica super feliz, pensando que com as vaquinhas eles podem montar um laticínios na cidade e ele vai poder se esbaldar com todo tipo de produto lácteo. Logo depois, Orton e seus amigos escoltam os vizinhos até a cidade de Van,
e eles ficam pensando como a decisão de Van não faz o menor sentido. O vilãozinho nerd de cabelo verde manda eles calarem a boca e focarem no trabalho, então eles se espalham e começam a consolar os moradores. Otto se aproxima de uma mulher com cara de cansada, que diz ter sido contra a mudança para um lugar ainda mais isolado que a vila deles. Otto concorda com a aula de geografia, mas logo a tranquiliza, garantindo que a vila para onde ela está indo é um verdadeiro paraíso. Logo eles chegam à cidade, onde Van preparou um churrasco de primeira, para dar as boas-vindas aos refugiados, que estavam exaustos e desanimados. Eles mal podem acreditar que vão comer algo tão delicioso e começam a se empanturrar com a carne saborosa de Van, com lágrimas nos olhos. Depois disso, os refugiados se aproximam de Van, perguntando se há algum trabalho para eles, pois querem muito ganhar a vida ali. Van percebe que eles estão com medo de serem expulsos caso não trabalhem, o que é uma preocupação bem comum. Ele diz que eles podem ajudar administrando as lojas que ele está montando e também trabalhando nos campos. Os moradores respondem que sabem lidar com a terra, mas nunca tocaram um negócio antes. Van então os tranquiliza, dizendo que podem deixar as coisas complicadas para os mais estudados e fazer o que estiver ao alcance deles. Nesse instante, o chefe da vila chega para dar as boas-vindas aos convidados e diz que Van melhorou muito a vida deles, e agora querem que os novos amigos também desfrutem dessa vida boa. Os moradores já estão super emocionados com tudo isso, mas Van ainda não terminou a surpresa. Ele preparou um bolo delicioso para eles, usando o leite fresquinho que veio das vacas. Ele diz aos novos moradores que a vida deles só vai melhorar, à medida que ele transforma a vila em uma cidade, e depois em uma metrópole, e todos sentem que finalmente podem viver de verdade, depois de apenas sobreviverem por tanto tempo. Mas é aqui que este vídeo chega ao fim. Lembrem-se de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima.